Bem-vindo a mais um Processando Negócios, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ou o que significa processos. Para começar, processo vem do verbo latim procedere, que indica ação de avançar ou seguir em frente. É muito importante termos em mente essa definição para os próximos vídeos, ok, pessoal? A definição de processo em si é conjunto de atividades com o objetivo de atingir uma determinada meta. Ok, conjunto de atividades para atingir uma determinada meta. Então, resumidamente, eu posso tratar isso como sendo um passo a passo, uma sequência de etapas. Que tal alguns exemplos bem simples de alguns processos? Vamos começar por um processo bem básico. Trocar uma lâmpada queimada. Passo 1. Reúna todos os materiais necessários ou equipamentos. No nosso caso, eu acho que não seria mais do que necessário uma escada e a lâmpada nova. Passo 2. Posicionar a escada em um local que você consiga alcançar a lâmpada que deseja trocar. Passo 3. Retirar a lâmpada queimada. Passo 4. Colocar a lâmpada nova. Passo 5. Recolher os equipamentos e guardá-los. Simples, não é? Perceba que nós executamos uma sequência de passos para atingir uma determinada meta. Outro exemplo bastante simples. Preparar um macarrão instantâneo. Passo 1. Reúna tudo que é necessário. Um macarrão, uma panela e água. Passo 2. Acenda o fogo e coloque a panela com água para ferver durante 3 minutos. Passo 3. Coloque o macarrão na água fervendo. Passo 4. Quando o macarrão estiver soltinho, remova a panela do fogo e escorra o macarrão. Passo 5. Coloque o tempero que vem. Calma, não vamos criar confusão nesse momento. Tem gente que prefere colocar o tempero enquanto o macarrão está fervendo, ok? Não quero entrar nesse mérito nesse momento. Bom, acabei de apresentar para vocês 2 processos bastante simples que demonstram que processo nada mais é do que um passo a passo para a gente atingir uma determinada meta. Existe um autor bastante conhecido na área da tecnologia da informação, o seu nome é Ian Sommerville, e Ian Sommerville define que processo é um conjunto de atividades organizadas que transformam entradas em saídas. Eu adoro essa definição, mas eu acho que ela não está 100% completa para o nosso contexto. Já a OMG diz que processos é um conjunto de atividades, mas ela complementa também que são métodos, práticas e tecnologias que as pessoas utilizam para desenvolver e manter um determinado propósito. Particularmente, eu gosto de unir os conceitos que a OMG determina e o que Ian Sommerville apresentou. Eu diria que processo é um conjunto de atividades, métodos, práticas, tecnologias que possuem entradas, que vão gerar saídas para a gente atingir uma determinada meta ou um propósito. Então, neste caso, as entradas vão ser insumos dos processos, tá? Essas entradas serão processadas no passo a passo, tá? Inclusive, pode-se utilizar ferramentas e a tecnologia para que isso aconteça, e no final das contas isso vai gerar uma saída que a gente espera que seja a satisfação do propósito do processo. Josias, é possível dar alguns exemplos do que seriam essas entradas ou insumos de processos? Vamos lá. Requisitos de stakeholders. Primeiro, o que são stakeholders? Stakeholders são pessoas envolvidas, no nosso caso, envolvidas no processo. E requisitos, o que seria? Se fosse uma pessoa da área de TI respondendo essa pergunta, ela iria dizer que requisitos são funções de um determinado sistema, ou algo parecido com isso. Mas, na verdade, requisitos são as necessidades do nosso cliente. Então, requisitos do stakeholder são as necessidades das pessoas envolvidas para a execução ou desempenho do processo na empresa. Recursos, informações, regras e políticas internas da empresa, leis e normas federais, estaduais ou municipais, sistemas de informação, equipamentos. Bom, pessoal, tudo isso são exemplos do que são entradas ou insumos de processos. Mas e o que seriam as saídas? As saídas é o resultado do próprio negócio, os produtos, os serviços que a empresa oferece. É importante ressaltar que nem sempre processos vão gerar resultados ou saídas positivas. Algumas vezes essas saídas podem ser indesejadas. Saídas indesejadas, obviamente, não é legal, não é bom. Mas também tem um lado positivo nessa história.
O lado positivo é que saídas indesejadas podem ser utilizadas como feedback de informações para uma nova versão desse processo, ou seja, tentar corrigir as falhas existentes atualmente. Se processos é um passo a passo de etapas para atingir uma determinada meta, você já deve ter percebido que processos acontecem de forma recorrente dentro das empresas. Processos possuem atributos, e o primeiro atributo de processos são os seus limites. Limites determinam o início e o fim de um processo. Mas um processo não necessariamente tem apenas um fim. Ele pode ser encerrado ou finalizado de diversas maneiras. Então é bastante comum um processo ter um início e diversos fins. Processos possuem fornecedores. Fornecedores estes que vão prover os insumos que nós estávamos falando há pouco tempo atrás, que são as nossas entradas. Processos possuem clientes, serão os beneficiados com as saídas do processo. E processos possuem donos. Eles são responsáveis pelo planejamento, pela execução e pelo acompanhamento desses processos na empresa. E para finalizar, processos podem ser subdivididos em duas categorias: processos internos e processos externos. Processos internos. Os processos internos eles iniciam, são executados e são encerrados dentro da própria empresa. Os processos externos eles podem ser em algum momento iniciado, executado ou finalizado fora da empresa. Significa dizer que alguma outra empresa vai fazer parte deste processo em algum momento. E é isso, pessoal. Simples, não é? Nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouquinho sobre como capturar os processos dentro das empresas. Ok? Gostaria de pedir o seu apoio para se inscrever no canal. Muito obrigado ao apoio que o pessoal já está dando agora no início. Ok? Muito obrigado e até a próxima.